para a igreja, amém? Livro de Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Amém? Diz assim, todos acharam? Atos 9, 15 e 16. Louvado seja Deus. Amém? Pois está, amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu, o Senhor, lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Torne ao seu assento, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto ao qual eu irei ministrar se trata sobre a convenção de um homem. Mas antes de ministrar, estamos debaixo de um tema: a exigência do chamado. O que tem a ver essa convenção deste homem com o tema, a exigência do chamado? Eu quero que você preste bastante atenção, porque esse texto não fala de qualquer convenção, de qualquer um. Esse texto fala da convenção do apóstolo Paulo. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo. E antes de falar de Paulo, eu quero falar de Saulo. A história de Saulo, acerca de Saulo, vai começar no livro de Atos, capítulo 7, quando o diácono Estevão está pregando a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento e de sabedoria, e pregava com bastante autoridade. Esse Estevão pregava a palavra de Deus com bastante autoridade, a ponto dos principais da sinagoga, a ponto dos chefes, a ponto daqueles homens que eram príncipe da sinagoga, príncipe do sacerdote, se irá contra Estevão. A Bíblia vai dizer que Estevão estava pregando com muita autoridade, cheio de conhecimento e de sabedoria, porque ele era cheio do Espírito Santo. E vai dizer a Bíblia que os principais dos sacerdotes vai se irar contra Estevão, porque Estevão pregava ousadamente de Abraão até a Jesus Cristo, provando que verdadeiramente Jesus Cristo era filho de Deus, provando que verdadeiramente Jesus Cristo era o filho de Deus, e que veio e morreu com morte de cruz para que nós viéssemos ser resgatados. A Bíblia vai dizer que os príncipes da sinagoga vai se irar contra Estevão, vai pegar Estevão, levar para fora da cidade, expulsa ele para fora do arraial, e vai dizer que vai levar Estevão e vai apedrejar Estevão até a morte. A Bíblia diz que um homem chamado Saulo, enquanto está apedrejando a Estevão, vai dizer que o povo toma as capas de Estevão e vai colocar nos pés de um homem chamado Saulo. E a Bíblia diz que quando Estevão morre, a Bíblia diz que havia um homem que se chamava Saulo, e vai dizer que ele consistiu na morte de Estevão. O que consistiu? Quer dizer que ele se agradou da morte de Estevão. A Bíblia diz que ele se agrada, se alegra com a morte do diácono Estevão. E a Bíblia diz que ele era um homem muito piedoso, um homem muito cruel, um homem que assolava a igreja, que perseguia o povo de Deus. A Bíblia diz que este Saulo entrava em casa, procurando homens e mulheres que pregavam a palavra de Deus, que anunciava o evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Para os lançar na prisão. A Bíblia diz que enquanto Saulo ele lança aquele povo na prisão, Saulo vai começar a perseguir mais e mais a igreja do Senhor. Saulo vai a cada dia mais perseguindo os servos, os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele, no capítulo 9, quando nós lemos no versículo 1, a Bíblia diz que Saulo, respirando ainda ameaça contra os cristãos. A Bíblia diz que ele respirava ameaça de morte contra os servos, os apóstolos, os servos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele vai até o sumo sacerdote, até os principais dos sacerdotes. Para quê? Para pedir carta, para que prendisse homens
mulheres, crianças, todos aqueles que pregavam a palavra de Deus, todos aqueles que falavam de Jesus Cristo. Hoje em dia está muito fácil a gente colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a rua e vir para a igreja, mas naquele tempo era difícil para os apóstolos, para os discípulos andar pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque era uma ameaça para os principais da sinagoga, era uma ameaça para os príncipes dos sacerdotes. E hoje você tem o privilégio de pregar a palavra do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor, sem que pessoas lhe proíbam, sem que pessoas lhe persigam, porque tem muitas pessoas que vieram para o Evangelho de Deus, prega a palavra, mas se acovarda de anunciar o Evangelho, se acovarda de anunciar a palavra do Senhor. Enquanto Saulo perseguia a igreja, mais e mais a igreja se multiplicava, mais e mais aquele povo crescia. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida. Quanto mais o povo te persegue, quanto mais a multidão te calunia, quanto mais a multidão levanta falso contra a tua vida, mais você irá prevalecer na presença do Senhor, mais e mais você prevalecerá firme e irá se multiplicar na presença de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Saulo, respirando ainda morte contra os cristãos, ameaça contra os filhos de Deus, contra aqueles que pregavam a palavra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele toma as cartas para ir até a cidade de Damasco, para quê? Para procurar os crentes, para assolar qualquer um que anunciava a palavra de Jesus Cristo, qualquer um que falava acerca de Jesus. A Bíblia diz que ele indo a caminho da cidade de Damasco, antes de chegar na cidade de Damasco, a Bíblia faz questão de dizer que quando ele chega perto de Damasco, imediatamente, subitamente, vai dizer a Bíblia que verdadeiramente o cercou um clarão do céu. A Bíblia diz que quando Saulo está perto de chegar à cidade de Damasco, imediatamente o desceu um clarão do céu e cercou Saulo. E a Bíblia faz questão de dizer no versículo 3, no versículo 4, que Saulo caindo do cavalo, a Bíblia diz que ele cai por terra diante do seu rosto, se prostra. A Bíblia faz questão de dizer que Saulo ele vai ouvir uma voz que saía daquela luz. Que voz é essa? Uma voz como de trombeta, uma voz mansa, mas como de trombeta, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? A Bíblia faz questão de dizer que Saulo vai perguntar: quem é, Senhor? E a voz vai dizer para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Nós sabemos que verdadeiramente entendemos aqui nesta palavra que quem persegue a mim e a você não persegue somente a mim e só a você, mas verdadeiramente persegue ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Saulo, achando que estava perseguindo a igreja, e verdadeiramente ele quebrou a cara, porque ele estava perseguindo ao dono da igreja. Eu vou liberar mais uma palavra para a tua vida, porque aquele que te persegue não está perseguindo só você, mas está perseguindo ao dono da tua vida, ao teu dono, ao teu Senhor. A Bíblia diz que quando ele diz quem é Senhor, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus fala para ele: dura coisa para ti, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro, Jesus quis dizer para ele: difícil é para você recalcitrar contra os aguilhões. Nós sabemos que aguilhões é uma barra de ferro com uma ponta aguda. E essa barra de ferro era usada para prender os presos, para segurar os homens que eram presos naquela época. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele que duro era para ele perseguir a igreja, porque verdadeiramente Jesus aqui estava dizendo para ele que ele perseguia a igreja, que ele queria prender a igreja, mas verdadeiramente Jesus agora estava dizendo para ele que duro era para ele resistir à prisão.
prisão. Que prisão era essa? Jesus agora estava tratando com ele acerca de uma prisão a qual ele não iria mais se desviar da presença do Senhor, porque ele diz, a Bíblia diz que Paulo escreve uma carta que ele agora, pela vontade de Deus, agora ele é prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que antes de ele ser prisioneiro de Jesus Cristo, ele perseguia ao povo para prender na prisão. E Jesus agora estava dizendo para ele que duro era para ele recalcitrar contra a prisão. Difícil para ele sair da prisão que Jesus iria colocar ele. Eu quero te dizer que verdadeiramente quando você veio para o Evangelho de Cristo, você se tornou prisioneiro de Cristo. Você não tem mais direito de olhar para trás. Você não tem mais direito de recuar. Você não tem mais direito de retroceder, porque verdadeiramente tu és servo. E se tu és servo, dificilmente para tu recalcitrar contra o agrilhão que Jesus colocou na tua vida. A Bíblia diz que Saulo, tremendo e trêmulo e atônimo, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor vai dizer: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A Bíblia diz que Saulo vai entrar na cidade de Damasco, e a Bíblia faz questão de dizer que quando ele se levanta da terra, quando ele se levanta e abre os olhos, a Bíblia diz que ele levantou cego, não enxergava e não via ninguém. E a Bíblia diz que ele foi guiado pelos que estavam com ele e foi conduzido para a cidade de Damasco. E a Bíblia faz questão de dizer que Saulo esteve 3 dias sem comer e sem beber. É sempre como a pastora sempre fala aqui, que verdadeiramente as pessoas que antigamente se consagravam, jejuavam para o Senhor Jesus Cristo, e hoje nem sequer 2 horas conseguimos jejuar, e nem sequer de meia-noite até 3 horas da tarde. Tu acha que é ruim, tu acha que é difícil? Imagine para Saulo ficar 3 dias sem beber, sem comer e sem sequer enxergar. O que eu quero que você entenda é que dificilmente para nós que enxergamos, que temos oportunidade para enxergar, para jejuar, não queremos se consagrar, não queremos jejuar. Mas Jesus estava dizendo para ele que ele ficaria cego, e que esses 3 dias que ele ficaria cego, ele não iria comer e nem beber. E a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor vai aparecer em visão a um homem chamado Ananias, que estava orando, e Jesus Cristo vai dizer ao servo Ananias para que ele viesse ir até a rua chamada direita, e que lá na casa de um homem chamado, glória a Deus, aleluia, amém, na casa desse homem chamado Simão. A Bíblia diz que lá estaria um homem chamado Saulo, e ele estava orando, e que ele via em uma visão que um homem chamado Ananias colocava a mão nele e ele voltaria a enxergar. A Bíblia diz que quando esse homem chamado Ananias vai até a Saulo, ele vai colocar as mãos nos olhos de Saulo, vai orar por Saulo, e verdadeiramente vai dizer a Bíblia que caíram as escamas dos olhos de Saulo, e ele tornou a enxergar. Verdadeiramente, quando estávamos lá fora, eu e você que estava como Saulo. Como assim? Quando nós, antes de vir para a presença de Jesus Cristo, nós estava cego, estava com escamas nos olhos, estava preso do que Satanás nos oferecia, do que Satanás colocava em você para fazer. Nós estávamos cegos, vivendo uma vida que achávamos agradável ao nossos olhos, que achávamos agradável a nossa carne, e verdadeiramente era uma vida de perdição. Nós estávamos cegos, mas verdadeiramente quando viemos para a presença de Jesus Cristo, as escamas caíram dos nossos olhos, as escamas caíram da nossa vida, porque hoje verdadeiramente enxergamos e reconhecemos que verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor, é nosso Salvador e é nosso guia para morar na eternidade. A Bíblia diz que antes de Ananias ir para colocar a mão em Saulo, ele vai queixar ao Senhor Jesus Cristo
acerca de Saulo. Ele vai fazer queixa acerca de Saulo. Senhor, muito eu ouvi falar deste homem, muito eu ouvi falar deste, que ele persegue o teu povo, que ele persegue a tua igreja, quantos maus tem feito em Jerusalém, e veio até esta cidade para prender os teus servos, para prender todos aqueles que professam a tua palavra. Quantos aí está, como Ananias, está julgando as pessoas pelos que ela fazia, pelas práticas que ela fazia, e verdadeiramente, glória a Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? As pessoas estão como Ananias, está vendo um novo convertido, está julgando, está vendo uma nova convertida, está julgando, está dizendo, você fazia isso, você fazia aquilo, e verdadeiramente Ananias, ele vai queixar acerca do homem chamado Saulo, e a Bíblia diz que Jesus vai falar, para Ananias, vai, porém esse para mim um vaso escolhido. Quantos aí vaso escolhido do Senhor, e você muitas das vezes critica, porque verdadeiramente é novo convertido, porque verdadeiramente é novo na presença do Senhor, mas para Deus verdadeiramente é vaso escolhido, para Deus verdadeiramente é escolhido para pregar a palavra do Senhor. E qual é o tema? A exigência do chamado. E aonde está a exigência do chamado neste texto? A exigência do chamado nesse texto é que Jesus disse para Ananias, vai, porque este para mim é vaso escolhido. Ele agora já não podia mais resistir à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não podia mais resistir ao chamado do Senhor Jesus Cristo, porque escolhido não tem escolha. Escolhido já não tem mais escolha. E se você verdadeiramente é escolhido do Senhor, você não tem mais escolha para fazer a tua vontade, e sim fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse, vai, porque este para mim é vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio. Nós sabemos que o gentio somos nós, porque nós éramos gentio, nós não era digno, nós era povo separado da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que verdadeiramente a salvação era para o judeu, não era para o gentio. E verdadeiramente Jesus Cristo levantou Saulo para que nós gentios verdadeiramente viessem conhecer a palavra do Senhor. E muitos ouviram Saulo pregar a palavra para o gentio, e a Bíblia diz que ele exerce o chamado do Senhor. E Deus disse para ele, Jesus Cristo disse para Ananias, que mostraria a Saulo o quanto ele deveria perecer por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o quanto ele deveria padecer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que quando ele foi convertido, verdadeiramente ele começou a pregar a palavra do Senhor. A partir do momento que Ananias coloca as mãos sobre ele, verdadeiramente ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado na mesma hora, a visão dele volta, ele volta a enxergar. E agora o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está escrito no verso 15, é levar a palavra para o gentio. Saulo agora vai começar a exercer a exigência do chamado de Cristo na vida dele. Qual era o chamado de Cristo na vida dele? Era evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Saulo agora, a partir do momento que ele foi convertido, ele não se prostrou, ele não parou para fazer a vontade dele, mas sim fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que ele começou a pregar a palavra do Senhor, vai dizer que quando ele se converteu, verdadeiramente ele começou a anunciar acerca de Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós se convertemos, não devemos falar mais de nós e não viver mais a nossa vontade, mas viver a vontade de Jesus Cristo. Nós vimos aqui na peça que foi feita que a irmã não queria exercer o chamado do Senhor Jesus Cristo, e verdadeiramente teve que ser apertada para exercer o chamado
Senhor colocou sobre ela, o chamado que o Senhor colocou sobre a vida dela. Ou seja, se eu e você temos um chamado, e o chamado é para evangelizar, e o chamado é para cuidar das vidas, esqueça o chamado do Senhor Jesus Cristo, porque verdadeiramente Ele tem exigência no meu e no teu chamado. Ele tem pressa em me usar, Ele tem pressa em te usar, Ele tem pressa para que você venha exercer o chamado dele, porque Saulo, a partir do momento que ele foi convertido, verdadeiramente ele exerceu o chamado do Senhor Jesus Cristo. E muitos de nós que já temos 2, 3 anos na presença do Senhor, Deus já liberou o chamado, Deus já disse, eu exijo que você pregue a minha palavra, e muitos de nós retruca, contra a palavra do Senhor. Quantos aí, Jesus Cristo já disse, tu vais ser pregador, tu vais ser pregadora, tu vais ser levita, você vai levar a minha palavra aos 4 cantos desta cidade. Mas tem muitas pessoas que estão negando o chamado de Jesus Cristo, que está negando a vontade de Jesus Cristo, que está negando a exigência do chamado de Jesus Cristo. Ah não, mas eu não quero pregar, ah não, mas eu não gosto de evangelizar, ah não, mas eu não gosto de fazer a vontade de Deus, ah não, mas eu não gosto de exercer cargo de orador na igreja, ah não, mas eu não gosto de exercer cargo de obreiro na igreja, ah não, mas eu não gosto de fazer a vontade de Jesus Cristo. Então, se você não gosta, verdadeiramente tu também não gosta de morar no céu, porque para morar no céu é preciso exercer o chamado de Jesus Cristo aqui na terra. Para morar no céu é preciso viver a exigência do chamado. Quantas vezes Deus já falou para mim, para você, e disse, filho meu, filha minha, eu quero que você faça a minha vontade, eu quero que você anuncie a minha palavra, eu quero que você faça isso, eu quero que você evangelize. Mas verdadeiramente eu e você queremos estar no conforto, queremos estar sentado ouvindo a palavra do Senhor, querendo vir para a igreja a hora que quer, querendo vir para a igreja quando quer, querendo fazer a vontade do Senhor somente quando nós queremos. E verdadeiramente nós vemos na prece que a irmã que não fez a vontade do Senhor pagou o preço. E o preço foi o preço de uma coisa que ela mais gostava, a filha dela. Quando ela ia estar esperando Jesus apertar para exercer o chamado, quando ela ia estar esperando Jesus colocar no hospital, no leito de cama, para exercer o chamado que Deus colocou. Quantos aí, não, mas agora está cedo, não, mas ainda não está na hora de eu fazer aquilo que Deus disse que eu ia fazer, porque tem pessoas, irmão, que está esperando por Deus, quando Deus já disse, eu quero que tu seja meu pregador, eu quero que tu seja missionária, e está esperando, não, Deus disse que eu vou ser missionária, então na vontade de Deus, quando Ele quiser que eu seja, Ele vai fazer, eu sei. É claro que não é dessa maneira, porque se Deus disse que você vai ser, é preciso você se esforçar para fazer a vontade dele, porque se verdadeiramente você esperar Deus lhe apertar para fazer a vontade dele, você vai fazer chorando e vai perder pessoas, vai perder aquilo que você gosta, vai perder pessoas que você ama, para poder você exercer o chamado do Senhor. Então não queira cumprir, exercer o chamado do Senhor faltando uma perna, faltando um braço, faltando um dos olhos, faltando, irmão, não queira exercer o chamado do Senhor quando você estiver colocando na cadeira de roda, quando você estiver com a tipoia no braço e o braço com um cotoquinho aqui, ó. Não queira exercer o chamado do Senhor nesta hora, porque enquanto você ainda está bom, enquanto você ainda tem as 2 pernas, os 2 olhos, os 2 braços, exerça a vontade do Senhor, porque se verdadeiramente você não exercer agora, de qualquer maneira Deus vai fazer você exercer o chamado dele, porque verdadeiramente Ele tem exigência em salvar vidas. Quantas vidas aí estão presas, porque eu e você
você não está exigindo, não está vivendo a exigência de Deus, quando eu e você não está vivendo o chamado do Senhor, quando eu e você quer estar fazendo a nossa vontade, vivendo da nossa maneira, fazendo a nossa própria questão. Então não queira exercer o chamado de Deus quando você estiver na pior situação, quando Deus verdadeiramente te apertar, quando Deus colocar um dos seus no hospital, quando Deus até te colocar em cima de uma cama, porque nós sabemos que Saulo, a partir do momento que ele foi convertido, nem sequer ele parou para fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz no mesmo capítulo que imediatamente quando ele foi convertido, ele começou em Jerusalém a anunciar em Damasco e em Jerusalém a palavra do Senhor Jesus Cristo, acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no subtítulo do texto que o perseguidor passou a ser perseguido, ou seja, aquele que perseguia a igreja começou a ser perseguido porque da palavra do Senhor, porque ele começou a exercer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então que nós venha exercer a vontade do Senhor Jesus Cristo a todo tempo, e pregando com autoridade, e pregando com ousadia, porque verdadeiramente se nós já fomos resgatados, nós devemos fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para mim e para você? É o que está escrito em Marcos 15:16: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Como o irmão falou aqui na oportunidade, nós devemos ir por todo mundo e anunciar as coisas que Jesus Cristo fez na nossa vida, e anunciar a palavra do Senhor sobre todos aqueles que estão lá fora. Nós vemos que na segunda-feira eu preguei acerca do homem que havia sido possesso por demônios, e que ele havia sido liberto, e que esse homem, a partir do momento que ele foi liberto, Jesus Cristo deu um mandamento para ele. Qual foi o mandamento? Vai para os teus e para a tua casa e prega a minha palavra, e conta quantas grandes coisas o Senhor fez na tua vida, e com grande misericórdia ele teve de ti. E a Bíblia diz que aquele homem vai pregar para 10 cidades, e verdadeiramente as 10 cidades vai se converter. Então que eu e você, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, a partir do momento que nós fomos resgatados, fomos transformados, é preciso eu e você buscar a exigência do Senhor, é preciso eu e você buscar e exercer o chamado de Deus na nossa vida, porque se nós verdadeiramente não exigir, não viver, não buscar o chamado de Deus, verdadeiramente eu e você vai pagar um alto preço, verdadeiramente eu e você irá pagar o preço de vida, o preço de perda, o preço de falta de saúde, porque verdadeiramente nós devemos buscar e exercer o chamado de Deus na nossa vida. Quantos aí vieram para o Evangelho, pregador, pregar a palavra de Deus, mas querem estar parados, querem estar prostrados, querem fazer a sua própria vontade, não querem mais anunciar a palavra do Senhor, não querem mais exercer o cargo que o Senhor colocou para ele. Quantos pastores aí já não querem mais pastorear? Quantos diáconos aí já não querem mais servir ao Senhor? Quantos presbíteros aí fora que não está mais querendo pregar a palavra do Senhor, vivenciar a palavra de Cristo? Muitos aí até têm cargo, até têm chamado, mas não querem mais viver o chamado de Deus, estão se esfriando para pregar a palavra do Senhor, está deixando de viver o que o Senhor Jesus Cristo ordenou para viver a sua própria vontade. Quantas pessoas aí que foram ungidos, que foram escolhidos, que foram separados, já não está mais querendo pregar a palavra do Senhor, já não está mais querendo anunciar a palavra de Cristo, já não está mais querendo viver o chamado do Senhor. Se você tem um chamado, é preciso nós exercer o chamado de Deus. Porque nós devemos exercer o chamado de Deus? Porque quando Jonas ele tem o chamado do Senhor para ir à cidade de Nínive pregar a palavra do Senhor, ele não vai para a cidade de Nínive, ele foge para a cidade de Jope. Ou seja, Deus deu um chamado para ele exercer e pregar para uma cidade
verdade, Deus deu um chamado para Jonas anunciar a palavra dele, e Jonas foge do chamado, e logo veio as consequências de Jonas ter fugido. Logo veio as consequências do preço do chamado na vida de Jonas. Então não esteja você pensando que Deus lhe deu um chamado e você vai fugir para sempre, e você vai se esconder para sempre do chamado de Deus. Tome bastante cuidado, porque quando você pensar que está fugindo, Deus está preparado para te lançar para fora do barco. Deus está preparado para te lançar para longe do céu, porque verdadeiramente, se eu e você não exercer o chamado do Senhor, verdadeiramente Ele vai nos afastar do céu. Verdadeiramente eu e você vai estar caminhando para longe da presença do Senhor. E se eu e você não cumprir o chamado de Deus, verdadeiramente eu e você estará com os pés cravados para ir para o inferno, porque Jonas, ele estava pensando que ele estava se escondendo e que ninguém iria ver ele, e que ele desce para debaixo do barco e que ninguém iria ver ele. Mas verdadeiramente Deus viu ele, Deus viu a malícia no coração de Jonas, Deus viu Jonas querendo fugir do chamado, Deus viu Jonas querendo se esconder da missão. Então não quero você está querendo se esconder da missão, está querendo parar de pregar, está querendo parar de evangelizar, está querendo parar de louvar ao Senhor. Não quero você estar achando que está vivendo fugindo da palavra do Senhor eternamente. Uma hora o Senhor irá te apertar, uma hora o Senhor irá exigir que você exerça a vontade dele, querendo você ou não. Porque nós vimos que pessoas esperam Deus dizer, se tu não pregar eu te mato, se tu não evangelizar eu te mato. Tem pessoas que estão esperando Deus dizer isso, porque tem pessoas que sabem até que Deus tem chamado, tem pessoas até que sabem que Deus tem chamado na vida, chamado de missionário, chamado de mensageiro, de levita, mas verdadeiramente elas não querem exercer. Parece que essas pessoas estão esperando Deus descer do céu para dizer, tu vai exercer hoje, tu vai hoje ser liberto. Ah não, mas eu só vou fazer a vontade de Deus quando Deus descer do céu, vir até a mim e dizer, meu filho, minha filha, faça isso. Não, Deus não vai descer do céu para você fazer a vontade dele. Deus não vai mandar anjo para te visitar no teu quarto e dizer, faça a minha vontade. Claro que não, porque se Deus já te chamou, ele tem exigência no chamado. E se tu não exercer o chamado de Deus verdadeiramente, Deus não irá cobrar de mim, mas sim de você que não está querendo exercer o chamado do Senhor. Verdadeiramente Deus não vai cobrar do anjo da igreja que para você exercer o chamado dele. É claro que não. Deus vai cobrar de você que está fugindo. Deus irá cobrar de você que está negando fazer a vontade dele. Deus irá cobrar de você que está fugindo do chamado dele. Então se apresse em fazer a vontade do Senhor, se apresse em fazer a obra do Senhor, porque não precisa Deus dizer, vai morrer se não fazer. Eu vou te lançar no leito de cama para você fazer. Não, mas eu vou fazer isso para você exercer o meu chamado. Não queira que Deus faça isso, porque Deus não vai dizer o dia nem a hora que vai colocar você no estreito para você fazer a vontade dele. Então exerça o chamado dele depressa, cumpra a vontade dele depressa, porque verdadeiramente quando Deus aperta um homem ou uma mulher, verdadeiramente dificilmente a pessoa está apto para fazer a vontade de Deus, porque a pessoa espera ir para o hospital para fazer a vontade de Deus. Então não queira passar pela dificuldade. O tempo de exercer o chamado de Deus não é quando eu e você quer, não é quando você, não, eu tenho que me preparar primeiro. Mas se tu não se prepara, mas se tu não quer pregar a palavra de Deus, mas se você não quer se capacitar para a palavra de Deus, mas se você não se esforça
para anunciar, para exercer o cargo, o chamado de Deus. Como é que Deus vai dizer: ah não, hoje você está pronto, ah não, hoje você está pronta? É claro que não, porque se o tema é a exigência do chamado, Deus já está há bastante tempo dizendo para mim e para você exercer o chamado, porque o chamado de Deus na minha, na tua vida é depressa, é com exigência. Então que nós venhamos se apressar em fazer a vontade do Senhor, que nós venhamos se apressar em anunciar a palavra de Jesus Cristo, porque tem pessoas que estão paradas, tem pessoas que estão paradas e não quer mais se apressar. Até no início pregava a palavra de Deus, no início exercia o chamado de Deus, mas hoje está um morto vivo na presença do Senhor, hoje está uma morta viva na presença do Senhor. É que você venha verdadeiramente buscar o chamado do Senhor, porque verdadeiramente Deus tem exigência no meio do teu chamado. É quando Deus ele se levanta, é para falar, é como o profeta Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 2, Deus diz para o profeta: é filho do homem, é põe-te de pé e falarei contigo. Verdadeiramente Ezequiel, ele não esperou para se colocar de pé, para fazer, para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que na mesma hora Ezequiel se levanta, se coloca na posição, é para exercer aquilo que Deus colocou na vida dele. É que você venha, é se colocar de pé, é porque a hora já passou, a hora já é chegada, a exigência de Deus já é chegada na minha e na tua vida. Então não tem porquê em você querer ficar postado, querer ficar sentado, quando a palavra de Deus já foi liberada, para que você viesse a se colocar de pé, para exercer o chamado do Senhor. É quando Deus disse para Jeremias: levanta, põe de pé e desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verdadeiramente Jeremias, ele não esperou para exercer aquilo que Deus colocou na vida dele, aquilo que Deus havia preparado para ele. O próprio Jesus Cristo, ele não deixou de exercer o chamado de Deus na vida dele, porque Jesus Cristo, ele cumpriu a exigência do chamado de Deus. Ele veio sem pecado, mas se fez pecador por mim, por você. O próprio Jesus Cristo exerceu o chamado de Deus, ele anunciou a palavra de Deus, ele tinha um chamado, e ele diz, a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 4, e eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Jesus Cristo tinha uma missão, a missão de Jesus Cristo também foi evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Você tem uma missão de evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Você tem uma missão de evangelizar. Você tem uma missão de pregar a palavra do Senhor. Você tem uma missão de louvar e almas se render aos pés do Senhor. Você tem uma missão de contar seu testemunho e pessoas se converter. Mas se tu não exercer essa missão, se você fugir dessa missão, verdadeiramente Deus vai ter que te apertar para você exercer a missão dele na tua vida. Será que você está pronto ou pronta para Deus te apertar, para você verdadeiramente exercer o chamado dele, a missão dele? Porque tem pessoas lá, não, não estou pronto para exercer o chamado do Senhor, não. Mas tu está pronto para Deus te tocar e te colocar no hospital? Tu está pronto, tu está pronta, é para Deus te apertar e tu ficar sem um braço, sem uma perna, sem os dois olhos? Será que você está pronto? Porque nós temos aí vários testemunhos de pessoas que só vieram para Jesus Cristo quando perdeu os dois olhos, quando perdeu os dois braços. Acho que foi o irmão João Anderson que colocou lá no grupo um homem que havia perdido os dois olhos. É por causa de quê? É por causa de não exercer o chamado de Deus, por causa de quê? De não viver a exigência de Deus. Então não queira você vir da pior maneira, não queira você
você cumprir o chamado de Deus na pior situação, porque Deus vai ver, claro que Deus vai ver, ela cumpriu porque agora eu apertei, ele cumpriu porque agora eu apertei. Não queira cumprir dessa maneira, porque Deus te dá a oportunidade para você viver o chamado dele, e o chamado de Deus é com exigência, o chamado de Deus é depressa. Então, se você tem saúde, se você ainda está com as duas pernas, com os dois braços, com os dois olhos, viva o chamado do Senhor, viva a exigência do Senhor, porque Saulo, antes dele ser Paulo, ele perseguia a igreja, ele assolava o povo de Jesus Cristo, e Jesus disse para Ananias que mostraria a Saulo o quanto ele deveria padecer por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele iria sofrer, mas verdadeiramente ele iria fazer a vontade de Deus, porque verdadeiramente ele estava convertido, verdadeiramente ele estava preparado para pregar a palavra do Senhor. Então que você venha ser como Paulo, porque a partir do momento que ele se converteu, ele verdadeiramente começou a anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele começou a exercer o chamado do Senhor Jesus Cristo para levar o nome do Senhor diante do gentio, diante dos romanos, diante dos judeus, para que os judeus viessem a cada dia se converter, para que os gentios viessem a se converter. É graças a Jesus Cristo que levantou a Paulo para pregar a palavra para o gentio, porque se não fosse Saulo, Jesus Cristo, através da vida de Saulo, de Paulo, verdadeiramente você não estaria aqui, porque ele foi preparado, enviado para pregar para o gentio. Você já foi capacitado, já foi preparado, já foi preparada para pregar a palavra do Senhor aos mundanos, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no tráfico, porque verdadeiramente nós viemos de lá de fora. Saulo, ele veio da perseguição, ele veio, ele perseguia a igreja, verdadeiramente ele passou a ser perseguido, ou seja, verdadeiramente eu e você fomos de lá de fora, e se fomos de lá de fora, nós sabemos que não é fácil estar lá fora, porque as vidas estão aprisionadas por Satanás, as vidas estão presas pelo peso, pela corrente do diabo. Então que nós a cada dia venha exercer o chamado do Senhor, anunciando a palavra de Deus, porque se o Espírito do Senhor está sobre nós, é necessário nós enviarmos e pregarmos a palavra aos pobres, aos quebrantados de coração, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nas drogas. Então que nós venha exercer o chamado do Senhor, porque Deus tem pressa na minha e na tua vida. Deus tem pressa em me usar, Deus tem pressa em te usar através da sua vida. Vidas podem se converter através do teu ministério, através do teu chamado. Vidas podem se converter a Jesus Cristo. Então que você não venha fugir do chamado de Jesus Cristo, mas cumprir o chamado de Deus, porque Deus verdadeiramente tem exigência no meu e no teu chamado. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Em nome de Jesus.